Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Cursinho. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre a conclusão da nossa redação do Enem. Eu vou começar a aula de hoje já fazendo uma pergunta que, como sempre, eu mesmo vou responder. O que é a conclusão? A conclusão é o parágrafo final do seu texto. Ela é responsável por sinalizar que a argumentação acabou. Vamos supor que é como se fosse a gente estivesse fazendo um bolo. A gente faz a massa, que é a nossa introdução, que foi vista na aula 9. Aí a gente faz o recheio para o nosso bolo, que é o desenvolvimento visto na aula de número 11. E agora a gente vai fazer a nossa cobertura do bolo, que é a conclusão. Ela é de suma importância, tanto para a estrutura da dissertação argumentativa quanto para o sentido do texto. A conclusão precisa estar conectada às demais partes, para que haja a famosa coerência textual que foi vista na aula passada. Algumas pessoas encontram dificuldades para escrever uma boa conclusão, já que nem sempre é simples organizar o pensamento. Saber a hora em que acabamos de argumentar e como amarrar todas essas ideias ao final de uma redação. Por isso, eu vou passar um passo a passo para a conclusão, para deixar de ser esse monstro de sete cabeças que é visto por muitos estudantes. Bom, o primeiro item que a sua conclusão tem que ter é uma finalização. A conclusão é uma finalização, portanto, não se deve acrescentar nenhum argumento novo. Por isso, é o parágrafo que vamos evidenciar o fim do texto através do uso de conectivos conclusivos que vimos na aula de número 12. E vou falar alguns exemplos, como o conectivo logo, portanto, dessa forma, sendo assim, e entre outros. Aqui nós temos um exemplo de uma conclusão da redação do Enem 2017, que teve como tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. A redação é de Alan de Castro Nabor. Ele começa sua conclusão com: logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a esses maiores chances de se inserir no mercado mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. É imprescritível ainda que as famílias desses deficientes exijam do poder público a concretude dos princípios constitucionais de proteção a esse grupo, por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa camada, para que a partir da obtenção do saber esse empenho seja fortalecido, e assim essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade. Nós vemos que ele usou a princípio o conectivo logo de cara, assim, que já deu para ver que ele vai finalizar, começou a finalizar. Logo é necessário que o Ministério da Educação também usou outro conectivo que foi o afim, causando esse jeitinho de esse jeitinho não, a finalização. Gente, vocês se lembram da tese que vocês escreveram lá na introdução, e que vocês defenderam ela durante o texto inteiro? Então, na conclusão, é o momento que você vai ter para validar o seu posicionamento. Você vai ter o seu momento para reafirmar e mostrar que a sua tese, que você escreveu lá na introdução, teve fundamento. Também é importante lembrar que a conclusão ela precisa se relacionar com todas as demais partes do texto. Por isso, é necessário estabelecer um diálogo entre eles. Isso acontece quando retomamos algum elemento mencionado no desenvolvimento. E essa referência ela pode acontecer das seguintes maneiras. Você pode fazer isso por sinonimia, que é o uso de sinônimos, referenciação, que é o uso de conectivos e pronomes, por hipônimos, que é o uso de um termo mais específico em relação a outro mais geral. Por exemplo, leão é hipônimo de animal. E por hiperônimo, que é o contrário de hipônimo. O termo mais geral retoma o mais específico. Por exemplo, ferramenta é hiperônimo de alicate, serrote, chave de fenda e por assim vai. E por último, a nossa conclusão também tem que ter uma solução para o problema, que é a famosa proposta de intervenção. A proposta de intervenção são prováveis e possíveis soluções para a problemática apresentada no tema e discutida no texto. Ela deve aparecer na conclusão como fechamento para a discussão.
onde o candidato mostra que consegue chegar a uma resposta para o problema trabalhado. Para escrever uma boa proposta de intervenção, é preciso evitar ideologias e utopias. Por exemplo, você não vai poder falar que para acabar com a obesidade infantil, você vai fechar todas as redes de fast food. A gente sabe que isso seria inviável, improvável de acontecer. A dissertação argumentativa precisa sempre ser objetiva e traz propostas que precisam se mostrar realmente aplicáveis no mundo real. Para isso, é bem visto que se apresente soluções a curto e ou a longo prazo, envolvendo diferentes agentes transformadores, que podem ser eles: o governo, ONGs, a mídia, o indivíduo, a família, a escola e a sociedade, que tem uma sigla chamada GOMIFES, que eu vou falar mais detalhadamente sobre o GOMIFES na próxima aula, que é somente sobre agentes interventores. Eu vou encerrar a nossa aula de hoje lendo aqui outro exemplo de conclusão, também do Enem 2017, da Eduarda Judite Dias Jacome Silva. Diante do exposto, faz-se necessária uma complementação nas instituições sociais secundárias a fim de promover uma formação educacional coerente com as leis e as resoluções. Para tanto, o Ministério da Educação deve impor diretrizes de um projeto pedagógico inclusivo com a obrigatoriedade de aulas de Libras na graduação de professores, bem como cursos para os formandos. Ademais, o Estado, através do corpo legislativo, deve propor incentivos fiscais às grandes empresas que instituírem um percentual proporcional na contratação de pessoas com alguma restrição física, incluindo a auditiva. Assim, os direitos básicos inerentes à vida e à liberdade consagrados na Carta Magna poderão ser cumpridos. Aqui a gente viu que ela usou alguns comífios, falando do governo, de ONGs, usou conectivos conclusivos e foi na aula de hoje. Eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem a aula de introdução e a aula de desenvolvimento. Eu vou deixar outra aula aqui dentro do cursinho para vocês acompanharem, não só acompanhar a aula de redação. E eu agradeço e até semana que vem, onde iremos ver os agentes interventores, no caso, a aula sobre GOMIFs detalhadamente. É isso, obrigado a todos.